Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Escuta bem, se você está ouvindo esse áudio, se você está iniciando essa primeira aula, é porque você resolveu fazer o curso de psicanálise e se tornar mais um psicanalista nesse ramo, nessa ocupação que mais cresce em todo o mundo, ok? Muito obrigado pela decisão, faremos uma grande parceria. Vamos falar nesse módulo de um cara sensacional, Sigmund Freud, ok? Ele é o pai da psicanálise, um cara sensacional, revolucionou na época, continua revolucionando e influenciando gerações. Sigmund Freud nasceu em 1856 na Áustria. Como ele nasceu antes da guerra, ele nasceu no Império Austro-Húngaro. Se ele tivesse nascido hoje, seria a República Tcheca. Ok, e Freud era médico neurologista, ok? Então, como se deu Charcot, um médico também neurologista, fazia tratamento através da hipnose. E Freud teve aí um início com esse médico Dr. Charcot, através da hipnose. Com o tempo, Freud foi analisando e via que a hipnose ela resolvia o problema imediatamente, mas o paciente voltava a sofrer depois dos mesmos problemas iniciais. Então, como a hipnose não trazia cura, mas Freud percebeu que através do processo de hipnose subia-se muito conteúdo do que ele chamou de inconsciente mais para frente. E isso produzia imediatamente uma melhora nos sintomas. E como não produzia a cura, Freud abandonou a hipnose. E esse sofrimento, inicialmente, na análise, era a histeria. Freud ele usou a cocaína, tá, como um amenizante. Então, Freud ele descobre que tudo que está em nossa consciência, que nos perturba, que nos traz grande sofrimento, a tendência é abarcar tudo lá no inconsciente. Então ele descobriu que fazendo uma busca, uma análise, uma investigação no inconsciente, através da livre associação de palavras, a pessoa sem notar vai soltando através da fala pequenas fagulhas lá do seu inconsciente. E essas fagulhas, né, o analista Freud, ele vai pegando e fazendo as devidas ligações. O que acontece? Freud definiu também os atos falhos. Os atos falhos definido como aquela coisa que você fala sem querer ter falado, tá? Algum gracejozinho que você fala que não é uma fala, mas é uma intenção do id. É comparado com um bêbado, uma pessoa que esteja embriagada, que fala mais do que se tivesse sóbrio falaria. Ali também é como se funcionasse como um ato falho. Algumas questões do id sobem, tá? Pelo efeito da embriaguez, ele não tem um grande controle sobre aquilo e aquele bêbado fala. Então seria como se fosse coisas que ele prendeu, deixou de falar quando estava sóbrio.
ok? Freud descobriu também, entendeu que o desejo sexual era uma condição primária que movia a humanidade. Então é o seguinte, Freud definiu também os níveis de consciência. Consciente, pré-consciente e inconsciente. E como funcionaria isso mais ou menos? O consciente é tudo que você lembra imediatamente. É o seu convívio, nome das pessoas. Ô Roberto, ô Maria. Entendeu? Isso é o consciente. Me dá esse doce aqui, abóbora ou de batata? De batata. Você está entendendo? Ai, que fome. Vamos almoçar. O que que tem? Esse é o seu consciente. O seu pré-consciente é o que você não usa habitualmente, ok? Você precisa fazer uma leve busca na sua mente. Por exemplo, o que eu tenho para fazer nessa semana mesmo? Aí você busca, ele já está ali. Bom, tem que cortar a grama, tem que mandar lavar o carro, tem que cortar o cabelo e tem um casamento dia tal. Esse seria o seu pré-consciente. E o seu inconsciente são as coisas que você não quer lembrar, são os desgostos da vida, ok? Que você joga para o inconsciente, vai estar tudo lá. E é lá justamente que fica também os traumas, as decepções, as amarguras, as suas impulsões, né? Os seus impulsos também que você quer fazer, mas a moral e a ética da sociedade não permite, então você deixa lá afundado, deixa lá mergulhado, tá bom? Porque não é moral, não é correto. Então fica tudo lá no inconsciente, beleza? Então o que acontece? Freud, ele desenvolveu também o estudo do complexo que ele chamou de complexo de Édipo, onde a criança tem um prazer libidinal pela mãe, o que faz com que ele sinta prazer ao amamentar, e mais um pouquinho à frente ele transfere isso para a chupeta, quando está usando do objeto chupeta e lembra do mamar da mãe, tá? Isso se chamou complexo de Édipo, a criança altamente ligada à mãe. E mais um pouquinho para frente de sua idade, ela se dá com um grande empecilho, que é o pai. Não sei se vocês já observaram uma certa idade da criança, eu creio que os 3 anos por aí, ele começa, quando está amamentando a mãe, colado com a mãe, empurra o pai com o pé, empurra o pai com a perna, tipo assim, é meu, ela é minha, e fica essa ligação libidinal. Freud acreditava dessa forma, ok? O que acontece? Carl Jung, ok? Um ex-parceiro de Freud na psicanálise, ele mais para frente desenvolveu a mesma teoria para as meninas e chamou de complexo de Electra, ok? A mesma teoria de que a menina fica libidinosamente ligada a seu pai, aí pega o horror da mãe, pega a raiva da mãe, expulsa a mãe, empurra a mãe, ok? Aí chamou de complexo de Electra. O que acontece? Freud definiu também 3 entidades: o id, o ego e o superego. O que ocorre? Como se dá? O id é onde reside nossos impulsos, tá? Nossos instintos, nossas vontades, aquelas vontades mais obscuras que a sociedade reprime, que não é lícito à sociedade, não é moral e não é ético, fica reprimido lá junto com o id. Só que o id ele quer satisfação, quer jogar isso para cima, para o ego executar, tá? O ego é aquele cara do meio, tá?
ele pode ser influenciado pelo id e pelo superego. Ele é comparado a você, o próprio você, o ego. Eu, superego. Tá? E o superego é o seguinte, o superego é aquele cara, é o juiz, tá? É o juiz, é o conselheiro, é o cara da moral, da ética. Você vê isso mais ou menos não, foi bem inspirado nisso na psicanálise, nos desenhos animados. Você lembra? Fica um diabinho no canto e um anjinho do outro. Vai, faz isso, rouba. Aí o anjinho, não pode, não faz isso. É realmente esse conflito que nós temos. Né? E como que é construído o seu superego? O seu superego ele é construído através da sua educação que você recebe dos seus pais, tá? Dos seus estudos, da religião a que você pertence, e ali vai formulando e vai construindo aquele ego super forte, tá? Para poder reprimir, tem força para reprimir todo o conteúdo que está ali no seu id, porque se o id do ser humano se aflorar, subir, é muito complicado, complica mesmo, tá bom? Então foi definido aí o id, o ego e o superego. Por isso que eu digo que nós temos que estar sempre em perfeição, buscando melhorias, porque quando você busca melhoria para sua personalidade, você está dando mais força ao seu superego, que vai ter conteúdo para reprimir alguma maldade do id, algum instinto ruim do id. Você vai estar com o superego super forte e reforçado, tá bom? Deu para compreender? Então, o que acontece? É importante também destacar que Freud era judeu, tá? E durante a Segunda Guerra, Hitler ele anexou a Áustria. Então, muitos judeus, assim como ele, fugiram. E nessa invasão aí, nessa anexação, ele perdeu 4 irmãs. Ele tinha 5 irmãs, 4 morreram na guerra. Então ele teve uma ajuda muito importante de um grande nome também, foi a Maria Bonaparte. Sim, uma parente, eu não sei se próximo ou distante, de Napoleão Bonaparte, que ajudou ele fugir para ele não morrer, ok? Então, recapitulando, sua paciente Maria Bonaparte negociou, tá? Ela intermediou e conseguiu com que ele fugisse para a Inglaterra para não morrer, mas Freud escapou por pouco. Nessa mesma época, Albert Einstein fugiu para os Estados Unidos, porque também era judeu e possivelmente iria para os campos de concentração ali de judeus para ser, ok, morto. Freud descobriu também que a origem da histeria não era biológica, era psicológica. E aí ele começou a mergulhar profundamente no estudo do inconsciente. E uma observação muito bacana e importante é que Maria Bonaparte, outrora cliente de Freud, também se tornou psicanalista, ok? E uma questão muito importante é que Freud não quis que a psicanálise fosse uma propriedade só da medicina. Ele quis, e isso ocorre até hoje, que a psicanálise é de domínio público, ok? Você não precisa ser médico para ser um psicanalista.